Olá, muito boa noite a todos. Começa agora mais uma edição do programa A Verdade 2013. Eu sou Hamilton Nogueira e nosso debate hoje é a respeito de uma pesquisa recente feita pela Universidade Federal de São Paulo, que aponta o Brasil como o maior consumidor mundial do famigerado crack. Não por acaso, parte do governo daquele estado, uma proposta de uma bolsa de R$ 1.350 para aqueles que querem fugir da dependência química. O fio condutor da nossa discussão hoje é o documentário Estados Alterados. Fique atento, o programa Verdade está no ar. Olá, muito boa noite. Estamos agora em definitivo, estamos no ar. Lembrando sempre, você participa por meio do telefone 3486-1721. Você também pode participar pela ferramenta Twitter, pelo meu perfil que é Hamilton Nog, Hamilton com H. Fique à vontade, faça sua pergunta, seu comentário, participe. Além de você, participa conosco hoje aqui Paulo Diógenes. O Paulo é vereador de Fortaleza pelo PSD, tem larga experiência na área, ele vai já nos contar toda a história. Participa também Ives Albuquerque. O Ives é cineasta, documentarista, diretor da Gavulino Filmes e é o responsável pelo documentário Estados Alterados, que nós vamos já ver um pequeno trecho. Mas antes, eu só queria compartilhar com vocês uns dados do Instituto Nacional de Pesquisa e Política Pública do Álcool e Outras Drogas, ligado à Universidade Federal de São Paulo. Ele declara nesse estudo que o Brasil é o maior mercado consumidor de crack do planeta. Primeiro do crack e segundo de cocaína. Vou ver a que ponto chegamos. E o pior, o consumo está aumentando. Muito boa noite, Ives, muito boa noite. Boa noite. Vereador Paulo, prazer recebê-los aqui. Senhores, o maior consumidor de crack e o segundo de cocaína. A que ponto chegamos e com a experiência de vocês aí, o porquê disso? Paulo? Olha, eu acho que é primeiro a falta de atitude, né, do governo, desde o começo, por ter cegado essa história, né? E o que acontece? O crack está sendo consumido, ele vai para as áreas onde as pessoas não sabem o que é o crack, né? Você vê que vai para o rural, você vê que todo o interior do Ceará, inclusive eu falo do nosso Ceará, todo o interior do Ceará hoje tem crack, né? Porque as pessoas não têm consciência do que é, não têm informação do que é, e eu acho que eles vão usando essas pessoas e vai passando. Eu acho que tivesse tido uma política pública anterior, não chegaria onde chegou. Né? Eu acho que já chegou, não é nenhuma epidemia, eu digo que é uma pandemia já, né? Então, a situação já que é violência, gera tudo. Violência de estrutura familiar, né? O crack gera tudo. Quando você fala em todos os municípios do Ceará afetados, é um dado concreto? Já estuda realmente os 184 motivos, os 184 municípios? Não, o que eu tiro é pelas internações, pelas pessoas que procuram ajuda, né? Você vê a maioria, né? A maioria, eu não posso citar que são todos, mas eu creio que são todos. Entendi. Né? Pelo que eu vejo, eu acho que não está faltando nenhum. Né? E são pessoas geralmente que não têm muita cultura, pessoas que não têm, né, que não sabem o que é que vai chegar o crack. Porque eu acho que São Paulo acho que diminuiu até mais um pouco, né? Porque as pessoas hoje têm consciência do que é, né? E aqui aí eles vão atingindo quem não tem consciência. Ok. Ives, muito boa noite. Prazer recebê-lo. Foi quanto tempo para fazer o documentário? Um ano de pesquisa, de entrevistas, de viagens. Fortaleza, Ceará e Fortaleza, Portugal. Rio Grande do Norte, São Paulo, e aí em Portugal, Lisboa e Porto. E o porquê? Dá para ter um sentimento do porquê, da porta de entrada disso? O que o documentário mostra, e acho que está presente na fala de quase todos que eu entrevistei, e talvez se eu pudesse resumir um pouquinho, assim, o tema central do documentário talvez fosse pobreza, dignidade humana e drogas, certo? Então, o que a gente percebe é que as drogas, o que evidencia o que a droga causa, os maus tratos que a droga causa, está muito ligado às condições de dignidade que aquela pessoa vive, né? Então, se eu tenho já condições que são
que são débeis, condições que não são apropriadas de dignidade daquela pessoa, de condições de renda, de acesso aos direitos básicos que o Estado deveria prover. Quando a droga chega nessa pessoa, os danos são muito mais evidentes e são muito mais nocivos, né? A prova é que você tem também pessoas de classe média alta, pessoas da classe alta, que são viciados, têm um convívio permanente com droga, mas você não vê os danos que essa droga causa a essas pessoas, né? Aqui ou ali você vê realmente pessoas em Cracolândia que são de classe média alta também. Tem né? muito. Mas, evidentemente, o que afeta e o que demanda políticas públicas do Estado são realmente aquelas pessoas que já têm condições de vida desfavoráveis e que, por vários motivos, encontram no crack ou em qualquer outra droga, e o álcool é uma delas, uma forma de escapismo, uma forma de escapar da realidade, que geralmente é uma realidade muito difícil a qual elas vivem. E aí, quando você não tem já condições dignas de vida e os direitos básicos daquela pessoa ter dignidade, quando a droga chega, é muito mais devastador. Agora né? você falou algo muito importante, que é o seguinte: classe A. A gente associa normalmente a droga à pessoa mais frágil, portanto mais pobre, sem educação. Não, mas no entanto, eu acho que não. Ele falou até isso, eu concordo que tenha, né? Eu estava dizendo que eu estou viajando com o Ministério Público, a gente está viajando nos interiores para implantar, né? A Secretaria de Política sobre Drogas, né? E eu estava dizendo, o cara mora num bairro, ele chega lá, a mãe trabalha como empregada doméstica, ganha um salário mínimo, o pai faz bico. Ele não devem e não comem direito. De repente ele vê um cara da rua com uma moto, com aquelas bermudas, né, que é uma farda, né? Eu não vou dizer a marca, mas é uma farda. O boné, o estereótipo é igual. E vê ele de moto, vê ele com mulher, vê ele com celular, com dinheiro, ele vai perguntar, cara, como é que tu consegue isso? Boné da moda. Meu irmão, isso aí eu estou usando, estou vendendo droga. Aí a pessoa diz, pô, minha mãe batalha a vida inteira, não tem nada, né? Eu luto a vida inteira, não tem nada. Meu pai, a gente passa fome. Eu vou, então, ele não acredita no Estado. Mas é só reafirmando o que eu estou falando claro, também. Okay. Não, total. Claro. E o Estado não dá condições. Porque eu acho que nem eu digo assim, todo jovem sonha em ser um Ronaldinho, e toda menina, né, uma mulher, o homem, o Ronaldinho, uma menina querer ser a Gisele Bündchen, quem é que não quer? Mas o Estado não dá condições, não tem perspectiva, não tem meta, nada, não dá condições de vida, não dá futuro, nenhum. Quem eu digo, qual é o jovem? Não, porque o cara está no meio da rua, porque quer, não quer. Está aí dentro, porque qual é um adolescente que quer estar no meio da rua comendo lixo, apanhando de traficante? Não quer. É porque ele não tem políticas públicas sérias. Eu acho que agora está começando, eu acho que agora acordaram. Está entendendo? Acordaram e viram que é o problema, é um caos mesmo. Okay. É como ele diz, é um caos, realmente eu concordo, está entendendo? E a classe mais pobre, né, é que tem, mas toda classe social tem. Okay. Né, toda. Eu fui usuário de cocaína 10 anos e meu pai era deputado. Eu me internei numa instituição onde tinha várias pessoas. Quando eu me internei, foi eu, um filho de desembargador, um filho de general, quando a gente se internou. Quer dizer, não, acho que... idade? Eu comecei a usar droga com 26 anos de idade. Para você ver, né, que eu acredito, né, para mim, é uma doença, né, assim, eu fui tratado dessa maneira e acredito nisso que eu fui tratado, que se chama adicção. Né, que tem gente que tem tendência à doença e tem gente que não tem. Né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que estou 14 anos, 3 meses e algumas 24 horas limpo sem droga. O pessoal diz, mas Paulo, tu não bebe? Eu digo, não. Porque é como se o monstro morasse dentro de mim e eu adormecesse ele todo dia. Você está há quanto tempo, senhor? 14 anos, 3 meses e algumas 24 horas, só por hoje. Só por hoje. Só por hoje. Bom, por falar em estados alterados, vamos conferir o primeiro trecho do documentário? Pode soltar. Não existe nenhum povo, nenhum momento histórico onde não se registre esse uso de uma substância psicoativa. Pode ser um uso recreacional, no sentido de dar alguma sensação de prazer, pode ser um uso relacionado a uma medicação, pode ser um uso sacramental, religioso. Mas o que é constante em toda a história da humanidade é essa característica do homem de procurar estados alterados da consciência. Alterar a sua consciência, alterar a sua maneira de perceber as coisas, é algo que sempre atraiu os homens. Bom, tem um trecho aí que me chama muita atenção, que é o seguinte: a histórica ligação do ser humano com um estado, a busca do torpor, seja o álcool, seja de forma recreativa, enfim.
Ou a droga, é possível ser vencida? É possível Não. administrar o uso Eu não dela? sei, eu acho Inclusive na difícil. questão artística. Não é? Quantos e quantos artistas... Eu estava lendo um livro agora sobre a invenção do povo judeu. E o primeiro agradecimento que o autor faz é aos momentos em que ele usou pouco álcool para administrar a dor das lembranças. Enfim, é muito ligado à questão artística e álcool. Como superar isso? Não, eu já acho que não. Não eu é acho possível. que o artista, ele já está, né, porque está na vitrine, todo mundo vê. Mas eu acho que é em tudo, em todos os lugares. Né? Tudo que acontece com o artista, o eco soa bem maior do que com as outras pessoas. Mas eu acho que está em tudo que é lugar. E o que ele falou é certo. A droga é desde o começo, né? Existe, né, substâncias psicoativas desde o começo da humanidade. Isso aí não... E pior, as drogas vão piorando cada vez mais. Por exemplo, o pessoal fala do crack, né, que é uma coisa, uma epidemia, uma pandemia, mas tem drogas sintéticas que está cada vez aumentando mais, feitas em laboratórios. Quer dizer, uma coisa que se não cuidar... Mas isso não reforça o que eu estou falando, de que não é possível vencê-la, já que a humanidade sempre foi isso? Eu acho que não, sabe? Eu acho que não. Eu tenho muito medo de onde é que vai parar isso tudo, entendeu? Até em relação ao crack. Você vê que antigamente era maconha, né? E passou para a cocaína, já passou para o crack, que é muito mais forte, já está passando para essas drogas sintéticas, feitas que são muito mais fortes do que qualquer outra droga. Sabe, ela vicia mais rápido, mata mais rápido, né, de doenças cardíacas. Quer dizer, eu acho que está aumentando cada vez mais. Mas eu acho que a droga, né, é uma coisa que sempre existiu. Né? Eu acho que a questão da droga, ou seja lista ou ilícita, e aqui um parêntese, a droga que mais demanda atendimento do poder público e verbas do poder público, hoje é uma droga lícita, que é o álcool. Certo? Então, não dá para a gente discutir drogas, e foi uma das questões que foi abordada no documentário, que todos também falavam, não dá para a gente discutir drogas ilícitas sem realmente atentar que há um discurso contraditório com relação quando se faz combate às drogas. Porque você tem propaganda de bebidas alcoólicas a todo momento e de forma muito direcionada, principalmente para o jovem. E outra coisa, né? Desculpa, até a Copa, né? Isso. A Copa do Mundo, que é uma patrocinadora. A Copa é um dos exemplos mais... Bebida. Né? A gente quer fazer um trabalho junto, eu estava falando na Câmara, a gente fazer um trabalho na Copa das Confederações, mas se o patrocínio é a bebida e tem que vender lá dentro para poder fazer a Copa. Quer dizer, é contraditório. Então, aí, só voltando, então, uma das questões que acho que tem que se colocar quando se fala, a gente nunca vai vencer as drogas, porque as drogas é algo cultural, ela está ligado, ela está muito vinculado, por exemplo, o vinho na Igreja Católica, por exemplo. Então, assim, é algo que é cultural. Né? A grande questão que se coloca é quais são os possíveis malefícios que a droga, principalmente as drogas ilícitas que levam um tabu, ela pode causar nas pessoas que decidem um dia experimentá-las. Né? Aí, essa é um dos braços importantes da Lei Nacional de Combate às Drogas, que é a prevenção. E a prevenção de maneira... E aí é um desafio do discurso, assim, como é que a gente vai falar para o jovem que não deve usar drogas? É dizendo que a droga é ruim? É dizendo que a droga mata? É dizendo que a droga é algo perverso, que você vai fumar uma vez um cigarro de maconha e vai morrer? Do pai e da mãe que diz que estudar é bom, mas quando chega em casa eles vão assistir novela e nunca abrem um livro, né? Não, mas o que eu acho que ele tem que dizer é isso, que eu estava até vendo, né, o Ronaldo Laranjeira falando, que é exatamente isso, que a droga não é ruim. Né? Se disser que a droga é ruim, não é. Né? A lombra, né? Por exemplo, assim, se disser que para mim a cocaína no começo foi ruim, não foi. Ela me deu coragem, me deu força, eu conversava, só que depois, lá na frente, tem que explicar isso. Né? Que lá na frente vem os efeitos. Tem um preço muito né? alto. O preço muito alto que você paga. E essas drogas, essas substâncias psicoativas, ela cada vez mais, ela vai diminuindo seu efeito. Então você precisa de doses mais Eu fortes. achei uma coisa engraçada, dizer assim, todo maconheiro velho diz que a maconha não serve mais. É porque o efeito vai diminuindo, cada vez mais o cérebro vai diminuindo o efeito. E o da droga é exatamente isso, você vai usando, ela vai perdendo o efeito, você vai usando mais, ela vai perdendo o efeito, você vai usando mais, cada vez mais. Vocês concordam, há uma tendência de tratar o crack com maconha, administrando o torpor? Isso é redução de danos, né? Redução de danos. Eu não acredito.
Eu falando de mim, né? Eu não acredito, eu estava vendo, a redução de danos começou com as drogas injetáveis, né? Que as pessoas pegavam HIV, doenças, né, sexualmente transmissíveis, e aí eles começaram a distribuir seringa, que era uma redução de danos. Mas você dizer que um dependente químico, né, dizer assim, você cura o crack com baseado, não cura. Não se trata. Eu tenho exemplos... Mesmo diminuindo as doses? Eu tenho exemplos de pessoas que usavam crack e resolveram fumar maconha e voltaram para o crack. Tá entendendo? Porque é uma doença. Eu sou uma pessoa altamente compulsiva. Tá entendendo? Se você disser assim, eu vou beber só um gole de cerveja, eu não consigo. Tá entendendo? Se eu beber adeus. Sabe? Por isso que eu não bebo. Ives, tem alguma experiência desse tipo para nos relatar? Bom, o professor Dartiu, ele já, em determinado período, ele fez, isso ele não fala no documentário, mas ele já fez alguns estudos exatamente com relação a esse tema de você usar a maconha como uma porta de saída e não como uma porta de entrada, baseado em outros estudos e foi verificado realmente uma eficiência muito alta, de cerca de 60%, de dependentes de crack que passaram a usar de forma mais constante maconha e depois de um certo tempo saíram também da maconha. Isso dados da própria Unifesp. Em Portugal também há um exemplo que não é com o crack, porque em Portugal o público de usuários de crack é quase zero. O grande problema deles lá é com a heroína, e a heroína causa tanto danos físicos e mentais tão graves quanto o crack. Tão grave quanto o crack. E principalmente danos físicos. Os estudiosos falam que o crack, a dependência que ele mais causa é uma dependência psíquica, psicológica, e não tanto física, né? E a heroína, ela causa tanto uma dependência psicológica, mas principalmente física. Por conta disso, o governo decidiu fazer um programa de substituição opiácea. O que é isso? Você quer parar de usar a heroína, mas você não tem como, porque o corpo pede. Então, o que é que o governo fez? Ele criou um sistema de substituição da heroína por metadona. Metadona é um substituto opiáceo que ele meio que cumpre as funções do corpo que a heroína faz, né? Só que sem os danos que a heroína causa. Ela supre a necessidade. Ela supre aquela necessidade. Uma redução de danos. É uma redução de dano e durante anos... Promovido pelo governo de Portugal. No documentário tem uma carrinha, como eles chamam, uma van, lá, parada debaixo de um viaduto, aberta e chegando todo momento carros simples, e aí chegando pessoas simples, pessoas moradores de rua, em determinado momento chega uma Mercedes-Benz, chega uma limusine, entra, diz o número dele, tem um computadorzinho lá, já tem um cadastro feito pelo governo e pela ONG, que faz esse trabalho, e pega a sua dose de metadona e vai embora. Ok. Senhores, peço licença, temos que fazer um primeiro breve intervalo, voltamos daqui a pouco. Você pode e deve participar por meio do telefone 3486-1721 ou pelo Twitter, Hamilton Nog. Até já. Olá, estamos de volta. Segundo bloco do programa Verdade de hoje, falando sobre crack. Os assuntos são pesquisa que aponta o Brasil como um dos maiores consumidores do mundo dessa droga, a proposta de conceder bolsa para aqueles que querem se tratar da dependência química do governo do Estado de São Paulo e o documentário Estados Alterados. Você participa por meio do telefone 3486-1721 ou pelo Twitter, Hamilton Nog. Participa, além de você que participa de casa, participam conosco Paulo Diógenes. Paulo é vereador de Fortaleza pelo PSD, e Ives Albuquerque, cineasta, documentarista e diretor da Gavulino Filmes. Vamos agora ver o segundo trechinho do documentário e a gente volta já. A comunidade estava sofrendo bastante com briga de gangues, de tráfico, muitos homicídios, chegando ao ponto de, em menos de 2 anos, 36
adolescentes e jovens serem assassinados num raio de 3 km². E a gente montou um grupo que ficou conhecido como Menino de Deus. Por que Menino de Deus? Porque quando a gente ia na comunidade, as pessoas não têm que morrer mesmo e tal, sabe? Quando um desses meninos morria, o pessoal dizia, menos um. Aí a gente dizia que eles eram menino de Deus, que só Deus queria, né? Porque é filho dele, só Deus quer mesmo. As pessoas estão usando o crack. Não é o crack que está acabando com as pessoas, não. Coloca tudo para cima do crack e acabou. Não é o crack. É muito fácil eu colocar o crack, não o crack lá na periferia. Os caras, será que é o crack? Ou as pessoas estão com medo de enfrentar essa falta de educação, falta de lazer, falta de habitação, né? Essa falta de tudo. Não foi o crack que levou as pessoas àquela situação. Ao contrário, são as pessoas em situação de desfavorecimento social que, diante do sofrimento e do desespero, acabam lançando mão de alguma droga para aliviar o seu sofrimento. E pelo preço mais acessível, acaba sendo o crack. Ok. Bom, senhores, cartão recomeço. Cartão é uma política pública do Estado de São Paulo, inovadora, pelo menos onde eu sei, no Brasil acho que não há similar. Se tiver, vocês me corrigem, por favor, mas que é apelidada maldosamente de Bolsa Crack, o que trouxe uma série de inverdades a respeito dessa política pública. Quem pode esclarecer como é que ela funciona? Eu fico revoltado, né, quando eu vejo no Facebook as pessoas dizendo assim, eu vou usar crack agora para ter R$1.300 e poucos por mês. Não é isso. Esse dinheiro vai ser repassado para instituições. Se a pessoa está fazendo tratamento, esse dinheiro vai ser para a instituição. O dinheiro nem passa pela mão da pessoa. Nem passa pela mão do usuário, não passa. Por exemplo, aqui em Fortaleza, né, a Coordenadoria de Política sobre Drogas com Juliana Sena, o prefeito, inclusive, a gente vai disponibilizar agora, eu acho que até julho, são 250 vagas para dependentes químicos, que vai ser escolhida as instituições particulares e vai ser repassado esse dinheiro para as instituições. Quer dizer, eu acho que aqui, se eu não me engano, vai ser R$1.000 e 1.500 para feminino e 1.000 para o masculino. É a mesma coisa de lá. Na verdade, está se comprando leitos vagas em instituições particulares e disponibilizando para a população. Porque aqui em Fortaleza, por incrível que pareça, né, em hospital, a gente tem 32 vagas, que é 20 no Hospital de Messejana, na UD, que é o Elos de Vida, que é um projeto muito bom, e 12 na Santa Casa. Temos um universo de usuários? A gente tem esse não tipo de tem pesquisa nenhuma, tanto que eu conversando com a Juliana Sena, que é da Coordenadoria de Política Pública, né, ela dizendo que vai fazer um levantamento primeiro de saber dos bairros, saber as drogas mais usadas nos bairros, para saber que tipo de ação pode tomar. Vai ser dividida a coordenadoria em 4 núcleos, né? O de prevenção, porque não adianta você, tem que ter prevenção, tem que ter recuperação, e além da recuperação tem que ter uma reinserção. Profissional, não adianta você tratar e ele voltar para o bairro de novo, para o mesmo lugar, com as mesmas pessoas, sem perspectiva. Okay. Então, acho que tem que ter isso. Ives, como é que está lá em Portugal hoje, depois dessas experiências? Portugal hoje vive uma crise também, né? Então, acho que hoje, eu não sei qual é a realidade, mas eles mesmos falavam que, como a questão da droga tem uma vinculação também muito grande com as questões econômicas, né? Então, eles já consideravam naquele período, foi há um ano atrás, que haveria um recrudescimento desses números, esses números aumentariam com relação a aumento de usuários, coisas do tipo. O crack já começava a entrar, ter alguma pequena relevância, né? Mas na época que eu estive lá, um ano atrás, o índice de entrantes, novos entrantes, usuários, abaixava, né? E o número dos usuários, a idade dos usuários aumentava. Ou seja, isso significava que você não tinha jovens, o aumento de jovens no uso de drogas, de uma forma geral, mas e o grupo continuava a ser aqueles que ia aumentando a idade daquele grupo, né? Então, essa foi um dado extremamente comemorado na Europa, porque mostrava que a atitude, o que realmente Portugal fez de forma mais dura e de forma mais emblemática. Foi que, em 2001, ele descriminalizou o uso e o porte de drogas, né? O que é que isso significou? Significou que o usuário, quando um jovem, uma pessoa, quando era pegue com ou maconha, ou cocaína, ou heroína, ela não era mais taxada como criminosa e não era presa, certo?
No entanto, então ele deixa, o governo liberou? Não, continua ainda a ser uma infração penal isso, com penalidades, só que ele segue agora um trâmite, que ele tem que primeiro... eu entrevistei uma pessoa que foi pego com maconha na semana anterior, e ele foi obrigado a ir em determinada hora no departamento de governo para ser entrevistado pela psicóloga para determinar se ele era apenas um usuário casual ou um dependente. Caso ele fosse identificado que era um dependente, ele entraria dentro de um programa de desabituação, como eles chamam, ou seja, desintoxicação, também mantido pelo governo. Caso fosse de heroína, entraria no programa de metadona, coisas do tipo, né? No caso, como ele tinha sido pego pela segunda vez com maconha e foi identificado que ele não era um usuário, ele foi pego 2 vezes em 3 anos, né? E ele pagou o que eles chamam lá de uma coima, uma multa, né? Uma multa, acho que de R$50, o equivalente aqui a R$50, né? Foi liberado, mas ficou na ficha dele identificado isso. Se ele for pego uma terceira vez no período, que vai passar de novo por um psicólogo e depois por um assistente social e foi identificado, ele está lá que talvez ele seja um dependente químico. É fundamental a informação, né? O número, quantos tem, para você até ter instrumentos de medição de saber se está diminuindo, aumentando. Mas aqui não tem. Aqui, eu peço licença ao senhor, nós temos uma primeira ligação. Alô, boa noite. Boa noite. Seu nome, por favor? Rainickson, você tem pergunta ou comentário para a gente? É um comentário, eu gostaria de parabenizar o trabalho do Paulo. Eu conheço, fui viciado 12 anos em cocaína e crack, e há 2 anos e alguns dias eu estou liberto, e eu no Ceará, mas graças a Deus ali foi uma casa que me recebeu com muito amor, cuidou também da minha família, porque a família da minha família adoece. Eu fiz tratado aí, então, ficou ruim agora de ouvir, né? Falhou. Tá percebendo? Questão espiritual também, né? Que envolve todo o contexto. Rainickson, faça um favor, você desliga, tira todo o som da sua TV, por favor. Ok. Tá bom? Aí ouve só pelo telefone. Pronto, continue. Né? Eu gostaria de propor a questão também que existe o psíquico, o meio, também o social, mas também a parte espiritual. Né? Que foi também a que eu fui tratada. Entendi. Né? Lá na casa do Desafio Jovem do Ceará. E hoje eu sou uma pessoa que eu sou evangélico, mas eu também já vejo pessoas que não são evangélicos, mas também foram libertas das drogas. A gente também tem que querer, né? Com certeza. Ok, Rainickson, eu agradeço demais a sua participação. Muito boa noite, liga outras vezes, viu? Quem comenta aí a ligação do Rainickson? Eu acho que a recuperação, né, ela tem a recuperação que vai pelo Narcóticos Anônimos, pelos 12 passos, né? Tem a recuperação bíblica. Eu acho que recuperação, eu digo sempre isso, eu sou a favor de todo tipo de recuperação. Desde que recupere. Desde que recupere. Senhor, eu não tenho esse não, porque só isso recupera. Eu acho que em qualquer lugar, se a pessoa se sentir bem e entrar em recuperação, né? Como o Rainickson entrou, né? Hoje ele é evangélico e está limpo, parabéns, continue assim, continue com a Bíblia na mão, continue, né, passando essa mensagem. Bom, e por falar em recuperação, vamos ver o segundo trecho do vídeo, que tem uma parte muito importante falando sobre isso. Pode soltar. A solução é um menino. E aí, cara? E é isso? Como é? Vô, tu tá afim mesmo de sair? Eu quero estudar, mas também, mano. Mas não aceita mais não, é bom, né? A diretora disse que não te aceita? Como é? Não quero, deixa, mano, estudar de novo. Tu tá afim mesmo de sair? Quero estudar, mas também, mano. Ah, então pronto. Aí quanto a isso, meu chapa, é mais fácil. É mais fácil, do estudo é mais fácil. Tu tá afim mesmo de sair? Não, mas não é tu tá na aula, tu precisa sair, mano. Pronto, agora eu tô confiando. Pronto. Então pronto, ó, querer estudar e querer trabalhar é o primeiro passo de sair, meu chapa. Eu vou aí, hoje ainda eu vou aí, hoje ou amanhã de manhã eu vou aí, viu? Pois tá bom, cara, valeu. Tá aí, cara, tá entendendo? O menino de Deus é isso aqui.
Entendeu por quê? Porque os caras querem que ele mate um cara, ele não quer matar, entendeu? Por ele ser de menor. É isso, tu tá entendendo? Sabe? É isso aqui, cara. Aonde é que eu posso contar com o Estado agora? E aí, como contar com o Estado? Respondendo à pergunta do Paulo. Paulo, não é isso? Exato. Ele é do Convida. Ele é de que bairro? É de Messejana, um bairro lá por dentro de Messejana, não estou lembrado agora, me faltou o nome. Bom, o Paulo ele tem uma história assim, impressionante mesmo de dedicação, de cuidado, e ele só reforça o que o documentário fala de forma geral e outros depoentes falam, inclusive também em Portugal, essa vinculação realmente que o vereador Paulo falou agora, de que quando você tem condições econômicas desfavoráveis ou quando você tem uma desproteção do Estado, digamos assim, quando um jovem vê, que aí a gente está falando mais do tráfico também, porque ele estava no tráfico e tal, quando um jovem vê o outro lá se dando bem, né, a grande motivação dele é também tentar entrar no tráfico, né? Só que desses jovens que ele acompanha, o que ele me fala que mais de um terço já está morto, né? Então, a questão também da prevenção, do trabalho do Estado de prevenção, talvez seja o trabalho mais importante hoje que se tem que se fazer de forma imediata com esses jovens, né? Paulo? Eu acho também, eu acho que o trabalho de prevenção tem que ser muito bem feito, porque para as pessoas se conscientizarem o que é a droga, a prevenção que eu falo dar também meta e perspectiva a esses jovens. Não adianta você só dizer que droga faz mal e deixar ele vivendo do jeito que ele está, sem um esporte, sem cultura, né, sem um lazer. Você fala de prevenção, o que é prevenção? É o conselho, é dotar os bairros de quadras? De tudo. Por exemplo, eu não me conformo de praça pública ser abandonada por falta de programação. É isso. Eu acho que era para ter um educador físico de manhã, de tarde ou de noite, uma equipe, na verdade, chamando a população. Porque isso influencia, inclusive, na segurança pública, ocupar as ruas, né? Aí eu digo, a prevenção é exatamente isso, não é só você falar também, claro, né, dizer o que é que a droga faz, mas também dá oportunidade de vida aos jovens. Então não adianta só falar, tá entendendo? Fala e tá lá. Quer dizer, o ídolo dele é o cara da favela, o ídolo dele é aquele que se deu bem, como ele falou, né? Ele quer ser igual àquele. Né? Porque para o jovem é mais fácil, a gente sabe que não. E o que é possível fazer no Parlamento Municipal? Você fez a sua campanha muito baseada na questão do combate às drogas. Temos 5 meses aí dessa legislatura. Eu entrei com um projeto agora que a Prefeitura disponibilize de vagas, né, para dependentes químicos em recuperação. Se a pessoa tem 6 meses limpos sem drogas, ela tem um emprego, um trabalho. Né? Que aí eu acho que isso já causa, né, uma perspectiva de vida. Daí dessas vagas, né, para instituições. Eu fiz uma audiência pública, é uma coisa muito importante que as pessoas não comentam muito, mas é a codependência. Isso é muito importante. Que é a família. É da família, porque quando o dependente químico ele usa droga, ele adoece no mínimo 6 pessoas em volta. Aí o que acontece? Ele está anestesiado usando, mas as pessoas que estão em volta não estão. Quer dizer, ele entra em recuperação, fica limpo e a família continua doente. Então, o tratamento é com o dependente e com os familiares. Porque, às vezes, a própria família faz com que a pessoa recaia. Porque a mãe acha que dando um carro, essa família melhor de vida, acha que dando um carro, dando dinheiro, isso vai ajudar que ele saia das drogas, está colaborando. Está entendendo? O que faz a recuperação, eu digo sempre, é o sofrimento que a pessoa passa. O que me fez minha recuperação com as drogas foi o sofrimento que eu passei. Se eu tivesse pai para dar dinheiro, se eu tivesse gente bancando a minha dependência química, eu estaria usando, com certeza já tinha morrido. Mas eu com certeza não pararia. E o que foi fundamental para a sua saída? Foi o sofrimento. Quando eu vi com 52 quilos dentro de um quarto, com paranoia, porque a cocaína no final ela tem o mesmo efeito do crack, ela causa paranoia, fazendo necessidade dentro do quarto com medo de sair. Há 5 dias que eu não dormia, eu passava 5 dias sem comer, sem beber água e sem tomar banho. Era uísque e cocaína, uísque e cocaína, uísque e cocaína. Quando eu cheguei a hora, eu disse, ou eu, e sozinho. Eu digo, ou eu vou me tratar, ou eu vou morrer. E o que me fez, quando eu me internei, em 99, existe aqui só o Desafio Jovem, não existia nenhuma outra instituição. Hoje eu me internei, hoje tem mais de 150. Hoje aí eu fui me internar em São Paulo, no Instituto Souza Novaes, que é em Serra Negra. E o tratamento era pesado na época.
Porque o tratamento não era individual. E provavelmente caro. Não, eu me internei numa instituição que dependia da situação financeira da família, que a família pagava. Entendeu? Tinha gente sem dinheiro nenhum e tinha gente que tinha dinheiro. Dependia da situação. Ele estudava a situação da sua família e cobrava. Né? E quando eu me internei lá, eu digo, meu Deus, o que é isso aqui? Porque o tratamento era igual ao exército. Eu dizia assim, eu estou com vontade, você não tem vontade. Olha a sua vontade, onde é que você veio parar? Você não tinha. Hoje o tratamento está mais humanizado, ele está mais individual, porque cada um é um problema diferente, não é um problema igual para todos. Né? Mas eu digo, eu vou, eu morro, Só para terminar, a gente fechar esse bloco, foi quanto tempo lá? O tratamento na época era de 3 meses, que era cocaína. Hoje é um tratamento na instituição de dependência química, a maioria eu acho que são 6 meses. Ok, bom, precisamos fazer agora mais um intervalo, voltamos daqui a pouco com o terceiro bloco do programa Verdade. Ainda dá tempo de você participar por meio do telefone 3486-1721. Até já! Olá, estamos de volta, terceiro e último bloco do programa Verdade de hoje, discutindo crack, terrível crack. O gancho dessa discussão é a pesquisa recente da Universidade Federal de São Paulo, que coloca o Brasil como o maior consumidor mundial dessa droga. Não por acaso veio de lá a proposta de uma bolsa, que é o cartão Recomeço, que dá R$ 1.350 àqueles que querem se tratar da dependência química. Falamos também sobre o documentário Estados Alterados. Além de você, que participa por meio do 3486-1721 e pelo Twitter, Hamilton Nog, participam conosco aqui no estúdio Paulo Diógenes, vereador de Fortaleza pelo PSD. Participa também Ives Albuquerque, cineasta, documentarista e diretor da Gavulino Filmes, que é a empresa que fez esse documentário, que aqui está, Estados Alterados. Vai mostrar aí? Estados Alterados. E nós vamos ver agora mais um breve trecho dele. Confira. Esse problema demandaria atitudes mais radicais, mais corajosas, a exemplo do que aconteceu na política portuguesa. Eu acho que as medidas que foram adotadas em Portugal realmente modificaram muito o panorama da questão do uso e da dependência de drogas. É evidente, não há fórmulas mágicas, mas penso que seria bom se o Estado brasileiro, ou os diversos Estados da grande nação brasileira, fossem construindo respostas específicas dirigidas a esta população, facilmente acessíveis, com poucos constrangimentos ao acesso, porque quando elas estão disponíveis, acessíveis, não é necessária internação compulsória, as pessoas procuram espontaneamente. Aí está a capa do Estados Alterados, da Gavulino Filmes. Ives, o que você viu implantado lá que poderia ser implantado aqui? Bom, desde 2001, com a lei que fez a descriminalização do uso e do porte das drogas, também se criou todo um sistema para o atendimento do usuário, né? E também se mudou toda uma lógica de como é que você enfrentaria esse problema, né? Um exemplo bastante claro, a eficiência do combate com o tráfico foi muito maior, porque a polícia parou de perseguir o usuário, o pequeno, aquela pessoa que estava com droga, mas para uso próprio, e passou a fazer pesquisas dos grandes cartéis. Tanto que quando a gente estava lá, houve uma grande apreensão de maconha e de cocaína, por exemplo. Então, o número das apreensões, elas passaram, o volume passou a ser muito maior. Isso é um dado. E a eficiência com relação ao público carcerário também mudou, né? Hoje eu não tenho dados oficiais, mas se você for ver a população carcerária hoje no Brasil, você vai identificar que a maioria é pobre, negra e jovem, e boa parte dela ligado à questão da droga, ou de uso ou do pequeno tráfico, às vezes é o avião, mas você
normalmente você não vai encontrar o grande traficante, né? Então, essa questão da rede foi muito bem desenhada em Portugal e é uma rede que realmente funciona. E como o Dr. João Golão falou, que é o presidente do Comitê Europeu Antidrogas, ele falou que a percepção da sociedade de Portugal mudou com essa lei, porque passou a perceber que o filho dela, o filho da vizinha, usava droga não por ser um marginal, por ser humilhante, por ser uma pessoa sem caráter, ou por ser uma pessoa fraca, não, porque ele era um doente. Né? Então, essa questão mudou a percepção, e mudou não apenas para a sociedade em si, mas também para a pessoa que usava, que ela se vê, poxa, eu sou um doente. Então, eu não tenho, como ele fala, a pessoa não tinha tantos constrangimentos de acessar, de buscar ajuda, porque ele entrava na clínica como um doente. Né? Então, essa questão foi radicalmente mudada nesses 12, 13 anos que a lei foi implantada. Bom, o Congresso está discutindo agora, nesse instante, previsão legal da internação involuntária, isso... É involuntário. Exatamente. Isso, em termos legais, você ter o marco legal para que não haja nenhum questionamento. E o aumento da pena mínima para traficantes. Só isso é suficiente? Olha, eu sou a favor, quando fala da internação involuntária, eu sou a favor do seguinte, é porque às vezes a mãe já tentou de tudo. E a última opção que ela tem é pegar a força e internar, assim, pelo desespero, entendeu? Mas ficaria a cargo de um juiz. Isso. Mas assim, até eu entendo, entendeu? Assim, eu sou muito flexível em relação às coisas. Não, porque a gente que é muito radical, não sou contra. Porque eu já vi desespero de mães, porque já tentaram de tudo. Tentaram internação, tentaram isso, tentaram aquilo. E eu conheço pessoas que foram internadas involuntariamente, que estão limpas até hoje sem droga. Que chegou em casa, tomou um suco aqui, botou um remédio, mandou amarrar, levou e está limpo sem droga há 6 anos. Isso é relativo. Né? Mas eu acho que só eu sei o desespero de mães que eu já vi, tá entendendo? Sofrendo, desesperada, impotente em relação ao filho. Né? E outra coisa que ele falou, que eu achei interessante, que as pessoas se conscientizam que isso é uma doença. Quando eu vi que eu era doente e que eu não era sem vergonha nem malandro, eu me dei uma paz muito grande. Porque eu dizia, pô, cara, eu dizia para mim, você não presta, isso. Eu dizia para mim, aí quando eu vi que eu era um doente, que a doença se chamava adicção, que é uma doença comportamental, que a adicção quer dizer escravo de algo, quando eu vi que meus comportamentos que me levam a usar droga, quando eu descobri isso tudo, aí eu me dei uma calma maior. O brasileiro sabe fazer essa distinção? Não. Quando eu cheguei no grupo de autoajuda e que eu vi que existia 40 pessoas iguais a mim, me deu outra calma. Eu digo, não sou só eu. Tem várias pessoas que sofrem como eu sofro, que passam o que eu passei, tanto que eu frequento até hoje grupos de autoajuda. Tá entendendo? Nunca deixei de ir, deixei de frequentar. E como mudar esse parâmetro dessa percepção? Tem que partir da legislação ou campanha educativa? Campanha educativa, porque a gente, você discute muito, mas a gente não vê muita ação. Eu acho que é muita teoria. Partindo do parlamento municipal, o que se pode fazer, sem esperar pelo governo federal? Eu acho que, como a gente já entrou, que a gente tem que ter, em lugares, coisas que a prefeitura promove, tem que ter um estande, tem que ter, indicando, falando às pessoas, onde elas procurarem, porque geralmente as pessoas não sabem nem aonde irem. Sabe que existem os CAPs, que cada bairro tem um CAPS, que pode procurar um CAPS, e explicar o que é a doença. Inclusive, eu fiz um panfleto, um flyerzinho, falando o que é a dependência química, o que é a codependência, e dando o endereço dos CAPs. E eu fiz um panfleto e isso Escolas municipais, que já têm uma certa interseção com a sociedade e com a pequena sociedade, ela está muito próxima ali da residência, da casa. Como é que poderia ajudar? Que tipo de programa, repito, sem esperar pelo governo federal, aqui em Fortaleza? Eu acho que as escolas, finais de semana, deviam abrir. Tá? Deviam abrir para ter esporte, para ter teatro, e não abrem. A escola ela se distancia muito da comunidade. O senhor que tem interlocução com a liderança da prefeitura. É isso que eu estou querendo, é exatamente isso, fazer projetos em bairros, a gente já conversou, já falei com o prefeito, existe essa coordenadoria que não existia. Essa coordenadoria de políticas sobre drogas é dessa nova gestão. Né? Do Estado também tem, que é a doutora Socorro França, que está no Estado, na coordenadoria de políticas sobre drogas do Estado. Quer dizer, estão trabalhando, né? Porque se aperceberam agora. Né? Porque eu acho que só o CAPS não resolve. Tá entendendo? Não dizer assim que o CAPS resolve, não resolve. Tem muita gente no CAPS que acredita em redução de danos, como essa história de fumar maconha. Eu particularmente, como dependente químico, como adicto, eu não acredito.
Porque existe a memória química. Ativa ela, sabe? Se ativar, você vai atrás de outras. A maioria das pessoas que eu vejo, que eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, eu sou uma pessoa que vivi 10 anos usando cocaína e estou há 14 anos limpo. Quer dizer, eu andei 10 anos com gente que usava e ando há 14 com gente que também procura recuperação diária igual a mim. Quer dizer, eu convivo todos os dias. Quer dizer, trabalha comigo na minha casa um dependente químico, no meu gabinete trabalha dependente químico em recuperação. Eu convivo com a dependência química. Então, são experiências que eu vivi. Entendeu? Dizer que a pessoa fumando um baseado, tá entendendo? Não vai. E também chega num CAPS também, você dá 3 caixas de Rivotril, manda embora e voltar daqui a um mês, ele toma o Rivotril no mesmo dia. Ou vende, entendeu? É um acompanhamento, é uma coisa séria. O que você falou é uma coisa muito certa, baixa de teorias. Tem que ir para a prática. É congresso, é convenções, é histórias, é não sei o quê. Vamos para a prática, parte, sabe? Vai à luta, vai em campo. Isso é que eu defendo. Parte prática, Ives, voltada para a criança em Portugal. Você viu alguma? Lá, como eu falei, a questão da prevenção ela é muito mais presente. Né? Existe um órgão lá que é muito interessante, que são postos de saúde voltados especificamente para crianças e adolescentes, né, postos de saúde, e dentro desses postos de saúde, núcleos de atendimento específico para crianças com envolvimento, para jovens, principalmente com envolvimentos com drogas. Né? Então, assim, é bem mais especializado, que é uma tentativa aqui também do CAPS-AD, né? E também existe, acho que já um trabalho, uma mobilização para ter também os CAPS criança e adolescente. Né? Então, o que é aqui no Brasil, o que eu percebi, existe um sistema que está tentando ser construído e com boas ideias extremamente inovadoras e também progressistas, né? Com relação a como se percebe o usuário ou como se percebe o tratamento, né? O tratamento em regime fechado é um tratamento que tem também as suas qualidades, e o tratamento do CAPS-AD dos CAPS-ADs em regime aberto também é um tratamento que hoje se comprova também como de grande eficiência. Né? O que hoje eu percebo que falta, comparando Portugal e Brasil, fazendo uma comparação que não pode também ser levada a fundo por conta das diferenças entre os dois países, mas é que Portugal avançou isso há 10 anos atrás. Né? A gente começa a desenhar esse sistema de forma mais pensada agora. Porém, ainda sem fazer um avanço real nas discussões realmente do crack, por exemplo, a questão das drogas lícitas. Né? Então, essa discussão ainda ela está iniciando, eu acredito. Bom, temos mais uma ligação. Alô, boa noite. Boa noite. Seu nome? Meu nome é Rita. Rita, você tem pergunta ou comentário para a gente? Eu sou de Pacatuba. Pois não. Mas tem que eu telejo para perguntar informação a você, mas nunca que dá certo. Pronto, Eu sei que agora o deu. Hoje não é o que eu gostaria de saber, mas eu vou perguntar. Eu tenho um amigo e ele fez um pequeno furto quando ele era criança. Ele não tinha nem 18 anos. Mas, quando ele completou 18 anos, ele foi logo preso e levado para o IPTF ou IPTO. E até hoje, já está com 8 anos que ele está preso e até agora a mãe dele não conseguiu soltar ele. Ela sofre demais. Eu sou só, assim, amiga dela, certo? Mas não é nada da minha família, só que eu tenho pena dela, certo? Ele já sofreu aí alguma agressão física dentro da cadeia, certo? Ele levou facada, foi para o hospital, ok, se recuperou. Eu sei que ele está perdendo a mocidade dele todo dentro do presídio. Ok, Rita. Sabe? Com 18 anos ele foi pego. 18 anos. Com 8 anos que ele está preso e a mãe dele não consegue. Ele foi preso com drogas, foi isso? Não foi droga. Foi furto. Mas ele não conseguiu levar Ok, esse Rita. pequeno furto. Foi ele mais outro amigo, quando era pequeno. Ok, Rita, Aí agradeço não demais a sua pôde participação. ser preso, depois de
18 anos Joia. que prenderam Entendi. ele. Entendi. Muito obrigado e boa noite. Bom, não é um caso típico aqui da questão da droga, né? Se fosse usuário, né, e geralmente existe isso, né, que para conseguir droga rouba, né, mas aí não é o caso. Embora a droga tenha uma relação muito íntima com a violência, e o pequeno furto aumenta demais para comprar a droga, né? Isso. Casos como esse de São Paulo, a Cracolândia, como tratar esses espaços que as pessoas são ali abandonadas e são cada vez mais comuns esses espaços na sociedade? Olha, aqui também a gente vê a Cracolândia de São Paulo, mas aqui cada bairro tem sua Cracolândia, por incrível que pareça, né? Aqui cada bairro tem o lugar de uso, né? O centro da cidade está terrível, né? Eu não sei até que ponto, né, as pessoas não enxergam. Eu até me revolto um pouco, você vai na Praça de Ferreira ali à noite. Eu falo de maneira geral, aquela praça de gente dormindo, não tem lugar naquela calçada. Eu estava conversando com uma amiga minha, e será que o poder público não vê isso porque ali não tem voto, né? Ali não votam, não existem, são pessoas invisíveis, né? Então, eu estou um pouco, sabe, isso está me incomodando muito, sabe? A situação, aquela situação daquele pessoal me incomoda, e eu digo assim, eu vou fazer alguma coisa, quero fazer alguma coisa, um trabalho, eu não sei, sabe? Mas o que eu vejo é que as pessoas não enxergam, e o tráfico também. Eu sei onde é que vende droga no meu bairro inteiro. Será que a polícia não sabe onde é que vende droga no bairro inteiro? Se eu sei, né? Outro bairro, todo mundo sabe, está visível. E por que não? Né? Aí é uma pergunta que eu deixo no ar. Né? E minha preocupação, quando eu falei que as drogas não vão acabar, eu quero dizer que não vão. A minha preocupação são com as pessoas doentes. Né? A minha preocupação maior. Né? Se quiser fumar seu baseado, fume, eu é que não posso, e me preocupo com aquelas pessoas que não podem como eu, tá entendendo? E até que eu fui na audiência pública, né, que teve sobre a maconha lá na Câmara Municipal, eu digo, eu estou aqui, a minha preocupação é com as pessoas que são doentes, tem gente que não é doente. Quando nós teremos um diagnóstico oficial, pelo menos aqui de Fortaleza ou do Ceará, sobre a situação? Olha, de Fortaleza, eu conversando com a coordenadoria, eles já estão começando a fazer o estudo, porque a coordenadoria ela foi montada agora, ela está com 3 meses. Mas dura 2 anos? Né, eu acho que com 2 anos dá para se fazer sim, um diagnóstico, porque com 2 anos eu acho que tem que saber. Sabe como é que você vai tratar uma coisa que você não sabe, né? O grau que está, o que é que tem, com certeza está um absurdo, né? Acho que todo mundo vai se assustar. Lá em Portugal foi quanto tempo isso? Tem essa ideia do estudo para entender o tamanho do problema? Bom, a lei ela é não, de 2001. Está sendo estudo, é o estudo. Quanto tempo estudaram para chegar? Existe um estudo que é anual. Eles fazem lá o ESPAD, que inclusive não é apenas em Portugal, é um cadastro que é um estudo que é feito em todos os países da Comunidade Europeia, né? E a análise é feita em comparativo com todos os países, né? E que mostra a situação, quais os principais problemas em Portugal, quais os principais problemas na França, quais os principais problemas na Itália, né? Então você consegue ter uma visão ampliada do problema da droga na Europa inteira, e não apenas em um país. Okay. E dentro de cada país você tem também toda uma descrição dos principais problemas. Uma coisa interessante em Portugal é que existem também estudos feitos bairro a bairro dos principais problemas e dos principais públicos que existem em cada bairro, para que as organizações não governamentais elas possam propor trabalhos específicos nos problemas que estão afetando cada bairro. Quem quiser atuar tem um dado lá necessário para poder trabalhar. Não, porque as ONGs elas têm que se inscrever mediante a necessidade que o governo está identificando dos problemas. Okay. Né? Senhores, agradeço demais a participação. Infelizmente, estamos chegando ao final. Mas eu queria que você dissesse aí, estados alterados, onde é que se encontra, e você tem 30 segundos para se despedir. Bom, quando é que vai estar à disposição aí do público? O Estados Alterados é uma iniciativa do NUPES, do Núcleo de Estudos Sociais da UES, do Mestrado de Políticas Públicas da UES. Né? Então, vai estar, acho que no site do NUPES, né? Quem quiser acessar, eu acho que é nups.org.br, né? Ou então entra pelo site da UES. Né? E vai estar disponível, acho que logo, acho que também no site da Gavulino. Mês de junho? Nós não temos essa data ainda. Gavulino.com.br. Gavulino.com.br. Então, tá bom. Vereador, 30 segundos. Primeiro, eu queria agradecer, né, a TV União, nós que agradecemos esse debate, que eu acho de suma importância, né, que é um assunto muito delicado hoje. Queria também dizer que amanhã eu estou em Canidé, junto com o Ministério Público, essa comissão no qual a gente está viajando,
Agradecer ao Ministério Público por esse convite para a gente viajar nos interiores, identificar exatamente, né, a causa, juntar pessoas para que a gente lute em cada interior, né, com essa causa. Queria também agradecer as pessoas que estão assistindo e dizer que Paulo Diógenes, Facebook ou na fanpage, acessem, que tem mais informações sobre o que eu estou fazendo na Câmara Municipal de Fortaleza. Gente, muito boa noite, muito obrigado. Obrigado. Obrigado a você também que esteve conosco nessa Hora de A Verdade. Terça-feira que vem a gente está de volta. Grande abraço, tchau.